Cara, vamos lá. O Fluminense terminou, já dá pra dizer que terminou, né? A sua janela de meio de ano. E, bem, pode ter uma saída ainda, de repente, do nada, pode surgir uma chegada e tal, surpreendente. Mas a verdade é que o padrão aparentemente vai ser esse daí, as saídas e as chegadas do Fluminense. E aqui no Raiz Tricolor a gente vai conversar um pouquinho agora, explicando cada uma delas e as situações em que esses jogadores chegaram ou saíram. Beleza? Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. E nesse vídeo aqui a gente vai abordar as saídas e chegadas dos jogadores do Fluminense agora no meio do ano. E a gente já começa com você deixando o like aí embaixo. Deixou? Beleza. Então agora vamos voltar aqui. A gente começa com as saídas, cara, porque eu vou... Tem uma imagenzinha pra cada jogador aí. E o primeiro é o Jefté. O Jefté saiu pro Apoel, lá do Chipre, emprestado. E aí, assim, como são muitos jogadores, eu não vou comentar muito sobre todos eles, mas eu fiz uma planilha que eu vou mostrar aqui no final, elencando ali a questão de quanto que cada jogador tem de influência, qual que é o risco, o problema de ter saído. E o Jefté, eu considero que ele é nulo nos dois. Das saídas, ele, em alívio financeiro, é nulo, ele está sendo emprestado, a gente provavelmente está pagando parte do salário, ou se a gente também não tiver, é um salário muito baixo comparado à folha salarial do Fluminense. E a influência da saída dele no time também é nula. O Jefté nunca era relacionado. Então, dentro da lógica do time, só pra vocês entenderem, né? Por que a influência é nula? Ah, mas Gabriel, mas o Jefté deveria receber chance. Deveria, mas não recebeu. Então, não muda nada. Não muda nada a saída dele dentro do que a gente já vinha jogando, entendeu? Então, assim, a questão do Jefté é essa. E a questão do Luan Freitas, que é o seguinte aqui que eu vou abrir, também é a mesma, assim, apesar do Luan Freitas ter tido até um destaque maior, talvez, do que o Jefté em alguns momentos no Fluminense, também. O alívio financeiro, o Luan Freitas foi emprestado pro Londrina, também é nulo, né? O salário é muito baixo, salário de garoto, ou então o Fluminense, provavelmente pro Londrina, deve continuar pagando salário, pagando parte, ou seja, financeiramente não muda nada, a gente continua gastando dinheiro. E na influência no time também, o Luan Freitas praticamente não era relacionado, né? Foi ultrapassado pelo Felipe Andrade. Outro também que saiu é o Edinho, tá? De saída pro CSA. Tem o Marcos Pedro também, que foi pro Londrina, só que o Marcos Pedro ele já tava fora do Fluminense. Então eu tô só fazendo as mudanças no elenco do meio da temporada, tá? O Edinho tem um alívio também nulo, o salário era muito baixo. Se ele indo pro CSA, a gente deve continuar pagando pelo menos uma parte do salário dele. E aí em relação à influência na temporada do Fluminense, a saída dele, eu botei aqui como baixa e não como nula. Por quê? Por um único motivo. Apesar do Edinho não ter jogado em momento nenhum, tem uma questão que ele normalmente era relacionado. Então, no meu critério aqui, eu adotei que se o jogador pelo menos era relacionado constantemente, vai ter uma influência, uma mudança ali com a saída dele, que mais um jogador vai ser relacionado a partir de agora. Pelo menos vai ter uma mudança na relação dos jogadores. Mas o Edinho fica aí com nula e baixa, né? Em relação ao alívio financeiro não tem, e em relação à influência no time é uma influência baixa. Marrone é outra saída, essa é uma saída um pouco mais chamativa. Bem, Marrone estava emprestado pelo Midtjylland, lá da Dinamarca, e vai voltar para lá. Enfim, tá voltando de empréstimo. Esse daí foi uma saída que eu considerei um pouco diferente, porque eu considerei que o alívio financeiro eu considerei médio. E por que eu digo médio? Porque o Fluminense pagou pelo empréstimo do Marrone. Não sei até quando esse pagamento era parcelado e vai se encerrar agora também. E, claro, o salário do Marrone não era uma baba. Não era um valor muito baixo, não. Vamos lembrar que o Marrone estava lá na Europa. Se o Fluminense pagou pelo empréstimo dele, então muito provavelmente o Fluminense assumiu pelo menos uma grande parte desse salário. Então, acho que o alívio é médio. Já a influência no time é nula. O Marrone já não vinha sendo relacionado há um bom tempo, então a gente não perde nada com o Marrone. A gente só ganha no sentido de aliviar financeiramente. Outro que a saída dele ainda não foi 100% confirmada, tá? Teve notícia, parou de ser relacionado, mas eu não vi ninguém ainda confirmando a viagem, nada disso. Mas o outro seria o Alan. Alan que, segundo as notícias, recebeu uma proposta da China, estaria rescindindo com o Fluminense para poder voltar para o futebol chinês.
Esse daí é um pouquinho diferente, porque esse o alívio financeiro é alto, o salário do Alan era alto, era mais de 500 mil reais por mês, ou é ainda, e tem uma influência no time a saída dele, pela mesma lógica do Edinho, uma influência baixa. Alan pouco jogava, nos últimos 4 meses, se eu não me engano, ele entrou em 2 jogos só, mas estava ali constantemente no banco de reservas até o momento em que saiu essa notícia dele voltar para a China. Então, na questão do time, a única influência da saída do Alan é que ele vai abrir mais uma vaga ali no banco de reservas, mas a influência na folha salarial é uma influência alta. Para fechar os jogadores que saíram agora... Eita, calma aí, sou eu aparecendo aqui. Peraí que deu ruim. É porque eu fui passando e o título daquele vídeo começava com o número antes do Alexandre Jesus. Não confunda Gabriel Amaral com o Alexandre Jesus, ok? Capaz de jogar melhor. Mas falando em Alexandre Jesus, tá de saída, também foi emprestado, né, já pra Tombense pra jogar a Série B. E nesse meio do ano, e aí assim, esse é o alívio. Eu botei como nulo. Porque ou o salário do Alexandre Jesus era muito baixo, ou além disso, a Tombense muito provavelmente não vai pagar o salário completo dele. O Fluminense ainda deve continuar pagando o salário do Alexandre Jesus nessa negociação com a Tombense. Ou seja, não muda nada na folha salarial a saída dele. Mas a influência eu considerei baixa porque o Alexandre Jesus era relacionado em todo jogo. Quase não jogava, tá? Nesse ano ele entrou em 2 jogos só. Contra o Paysandu e contra o Goiás. Um de lateral direito e um de lateral esquerdo. Mas estava sempre no banco. Então, pelo menos, abre uma vaga no banco de reservas a saída do Alexandre Jesus. Para fechar, tem o Manuel, que não é saída. Porque eu coloquei o Manuel e o Vitor Mendes aqui, porque são jogadores que, dentro da montagem do elenco, estavam no time e no meio do ano passaram a não estar. Então, no caso do Manuel e do Vitor Mendes, que é o próximo que está aqui, eu usei a mesma lógica que financeiramente, né? Tem alívio financeiro com a saída deles dois, né? Lembrando, eles não saíram do Fluminense. Eles estão impedidos de jogar. O Vitor Mendes, escândalo de aposta. Manuel, questões de doping. O Fluminense continua pagando salário normal a eles. Nos 2 casos, o Fluminense não é obrigado a pagar salário. Nem no caso do doping, o contrato é suspenso, o Fluminense não paga. E nem no caso do Vitor Mendes, o jogador está afastado e, na teoria, o Fluminense paga. Então, assim, eu botei um ponto de interrogação nos dois e nessa questão financeira eu não vou entrar, tá? Na questão do Vitor Mendes, o Fluminense paga, na questão do Manuel, o Fluminense não paga. Pela lógica é essa, tá? Então fiquei no meio. E a influência dessa saída dos dois? Eu considerei a saída dos dois média. Por quê? A gente tem um zagueiro velho e outro convocado. Essa é a realidade. O Felipe Melo não aguenta jogar o tempo inteiro, como normalmente os zagueiros aguentam, e o Nino, de vez em quando, pode ficar fora de jogo por convocação. Então, o terceiro zagueiro nosso, o terceiro e o quarto zagueiro vão ser muito utilizados. Basta a gente ver nesse último mês o quanto que Felipe Andrade e David Braz atuaram. Então, tanto o Vitor Mendes quanto o Manuel tinham uma influência média. Não era uma influência alta de um jogador que é titular, etc., que é crucial para o time, mas tem uma influência média, até porque, enfim, a gente teve as chegadas também. Então, assim, panorama geral vou dar no final, mas vamos falar das contratações. E a gente começa com o Diogo Barbosa. Lembrando aqui, tá? Agora eu vou falar um pouquinho mais de dinheiro, né? Eu não estou falando aqui, nas contratações ou no outro, sobre custo-benefício. Eu estou falando só sobre valor, tá? Se o Messi vier por 1 milhão pro Fluminense, o custo dele é alto, tá? O benefício pode ser bizarramente alto, mas o custo é alto. Entende a lógica? Não é custo-benefício. O Diogo Barbosa, por exemplo, tem um custo médio, que se fala que o Fluminense pagará cerca de 250 mil reais de salário para ele, dividindo o salário dele com o Grêmio. É um custo médio dentro da folha e dentro das notícias que a gente tem. Não é um dos principais salários do elenco, como era, por exemplo, do Alan, mas também está longe de ser os salários mais baixos do Fluminense. A influência dele no elenco do Fluminense vai ser alta. Gabriel, mas eu acho o Diego... Não é avaliação de qualidade. É uma avaliação de usabilidade, de importância. O Diogo Barbosa é o lateral esquerdo, reserva do Marcelo. Nesse momento, nesse sábado, na verdade estou gravando na sexta-noite, nessa sexta-noite, o Marcelo é dúvida pro Fla-Flu. O Marcelo joga poucos jogos ao longo do ano. E se o lateral esquerdo reserva, sim, é um jogador que vai atuar muito e que a gente vai ver muitas vezes em campo. Esse campo influência é bem isso. A influência do Diogo Barbosa é alta, sim, a gente deve ver muitas vezes em campo. Se a gente não vir ele muitas vezes em campo, é porque
a gente vai pro outro campo, a expectativa nele se frustrou. Eu coloquei a expectativa no Diogo Barbosa como média, tá? Coloquei como média. E por que eu coloquei como média? Porque acho que é um jogador de Série A que não vem no nível Thiago Santos, não vem... não vou ficar citando jogadores que eu ainda vou falar aqui, como, por exemplo, tem um outro aqui que tá com a expectativa baixa, mas acho que todo mundo meio que sabe o limite do Diogo Barbosa. Ninguém tá achando que ele vai revolucionar a posição, de que é um ótimo reforço que vem pra ser titular, mas também acho que a galera tem noção de que o Diogo Barbosa não é o pior lateral do mundo, não é horroroso e tal. Então botei uma expectativa média, então. Diogo Barbosa, custo médio, expectativa média, mas a usabilidade, a influência dele no time vai ser alta. Quanto mais custo e expectativa, a influência e a expectativa eles têm que estar iguais. Se um jogador ruim vem, a influência dele tem que ser pouca. Não pode ser, porque se um jogador ruim, que a expectativa é baixa, tem a influência muito alta, é uma merda. A gente vai ver ele jogando direto e a gente não espera nada dele. Nesse caso do Diogo Barbosa, talvez seja a pior relação ali nesse sentido, porque é uma influência alta com uma expectativa média. Ou seja, a gente espera mais ou menos dele e ele deve jogar constantemente. Passando pro próximo, e os dois próximos têm uma relação ali igual, a gente vai falar do Marlon, zagueiro que chegou agora ao Fluminense. E no caso do Marlon, especificamente, a gente vê um custo alto. Sim, o salário do Marlon é um salário alto, é um valor considerado alto para o Fluminense. Questão de influência é alto também, como eu falei. O terceiro zagueiro, e aí eu não tô falando aqui só de ranking, tá? Tô falando de quantidade mesmo. Felipe Melo, Nino e Marlon vão ali se degladiar por vaga de titular. Vai atuar muito. Mesmo que o Marlon seja reserva do Fluminense, ele vai atuar muito. Porque, como eu falei, Felipe Melo não joga sempre e sai quase todo o jogo. Então é uma influência alta. Já a expectativa, só o fato de eu falar que o Marlon vai brigar na titularidade, provavelmente será titular do Fluminense, já coloca uma expectativa alta nele. Brigou pra ser titular, é expectativa alta, porque o nosso time está bem, no geral, né? Oitavas da Libertadores passando em primeiro, quarto colocado no Brasileirão e tal. O Fluminense vem de uma sequência ruim, mas não tá um drama total, não tá horroroso. Então, pra um jogador chegar e ser titular, a expectativa nele é alta. E é a mesma sensação que eu tenho do Léo Fernandes. Isso por quê? Porque o Léo Fernandes, que veio do Fênix, do Uruguai, o Marlon veio do Monza, da Itália, mas está emprestado pelo Shakhtar, né? E o Diogo Barbosa veio do Grêmio, também emprestado. O Léo Fernandes é mais um jogador que vem por empréstimo, tá lembrando? Esses três que eu citei até agora são por empréstimo. E eu coloquei o custo dele como alto. Gabriel, mas você mesmo veio trazer notícia aqui de que o custo era baixo. Sim, o custo-benefício. A gente está trazendo um garoto jovem, que parece ter muita qualidade, que era... Tem esse primeiro ponto. O segundo ponto, como eu falei lá atrás, o custo financeiro, a gente está pagando $1 milhão no empréstimo dele, $1 milhão no empréstimo dele, e o salário do Léo Fernandes não é muito baixo. Então, isso torna um custo dele alto. Se você forçar um pouquinho, você bota no médio, mas o custo do Léo Fernandes, dessa negociação, é um custo considerável. Então, botei esse asterisco ali, porque ele está entre o médio e o alto, mas eu considerei alto porque a gente desembolsou uma grana pelo empréstimo. A influência é alta, deve ser muito utilizado, mesmo que seja banco, porque essa é uma posição que tem alta rotatividade, o meio-ataque vai sempre jogar, e a expectativa é muito alta, talvez junto com o Marlon, né, os dois de expectativa alta nessa janela. Já tem gente falando que ele é um dos melhores jogadores do Brasileirão, sem ele ter pisado em campo. Se isso não é expectativa alta, eu não sei o que é. Quase fechando, eu ia falar por último, mas tem um ainda depois do último. Estamos falando de Daniel. Deixa eu até afastar a minha tela aqui pro outro lado, para não tapar o rosto do Daniel. Bem, sobre Daniel, ele vem assinando em definitivo, né? Rescindiu o contrato com o Bahia. E eu acho que as minhas análises aqui são bem lógicas, assim. O custo do Daniel é médio. Ele ganhava pouco, ele tinha um custo baixo quando saiu daqui, mas teve seu contrato, um salário bem aumentado quando foi pro Bahia, vem pra cá agora, deve ficar ali, eu não sei o salário do Daniel, mas, enfim, informações que você colhe de um lado, do outro, chutaria que fica ali por volta de 200 mil, 200 e poucos mil de salário, ou seja, um custo médio, né? Como eu falei do Diogo Barbosa, é um custo médio no caso do Daniel. Não é um custo mais baixo, mas também não é um custo tão alto assim de salário, nem de outras coisas. Influência, esse eu coloquei como média.
mas dá pra forçar pro alta. Daniel, tal qual o Léo Fernandes, vai ser muito utilizado, sem dúvida nenhuma, mas eu vejo o Léo Fernandes com uma possibilidade maior de se tornar titular. Talvez na dividida, o Diniz até escolhe o Daniel por já ter trabalhado com ele no início, mas a influência do Daniel provavelmente vai ficar entre a alta e a média, bem como a expectativa, aí esse eu acho que é cravado, todo mundo concorda que a expectativa é média. Eu não tenho altas expectativas no Daniel, mas eu tenho exatamente a certeza do que ele pode entregar. Ele não vai ser o melhor meio-campista do Campeonato Brasileiro, mas também dificilmente vai ser um cara que vai errar passe, que vai largar uma jogada, que vai errar 4, 5, 6 cruzamentos no mesmo jogo. É um jogador na média. Enfim, banco do Fluminense, custo médio, influência média, expectativa média. Por último, a gente tem ele, Johnny Gonçalves, ou Rony Gonçalves, pra galera lá do Papo de Flu, que falava que se ele fosse o Rony Gonçalves, ninguém gostava dele. Bem, Johnny Gonçalves. Esse daí é o que chega com um custo baixo. O salário dele, é uma informação do site torcedores.com, né, do Wilson Pimentel, que é cerca de 120, 150 mil reais. Ou seja, dentro da lógica do Fluminense e tal, é um custo considerado baixo, não é um custo considerado alto ou médio, né? O médio seria de 200 e poucos mil. Isso é muito dinheiro, tá? Só pra deixar claro aqui, 100 e poucos mil reais, mas tô falando do universo do Fluminense, universo do futebol, tá? Então o custo do Johnny Gonçalves é baixo. A influência dele no time é média. E por que média? Porque ele é um reserva que vai ser utilizado. Não é a primeira opção no banco, acredito que não seja. Sai o Keno, não entra o John Arias. Talvez o Lima esteja à frente dele, mas vai ser utilizado. E aí esse é o problema pra mim. Porque a expectativa no Johnny Gonçalves, ela é baixa. Ela só não é nula, porque ele jogou aqui em 2019. Se ele faz o que ele fez aqui em 2019, no Botafogo, por exemplo, e aí a carreira dele segue tudo do mesmo jeito, só que ao invés de ser aqui foi no Botafogo, a gente já tá dizendo que a expectativa era nula. Então, como a gente tem uma memória afetiva do Johnny Gonçalves, de 2019, pra alguns uma memória afetiva, né? Aí eu botei a expectativa como baixa e não como nula. Mas esse é o maior problema, que é um jogador de uma posição que tem poucos jogadores à disposição, vai ser acionado com uma influência média, com uma frequência média, e a nossa expectativa é baixa. Se você quiser pelo menos pensar pelo lado positivo nessa brincadeirinha aí, pensa que pelo menos, quando você tá no fundo do poço, só tem como você ir pra cima. Tá aí, ó, a minha planilha, pra quem quiser depois ficar. Eu fui falando ao longo do vídeo, mas quem quiser aí tirar print, salvar e tal, acho que é meio que por aí. Óbvio, é sempre importante destacar que tudo que tá escrito aí tem um contexto, alô Fio, tem um contexto que tá dito aqui nesse vídeo. Então a pessoa pega e olha aqui, Léo Fernandes, deixa eu até tirar essas três coisas aqui. Alto. Ah, mas o custo dele, não sei o que. Todos eles eu dei um contexto aqui que você pode discordar ou concordar, mas tem uma lógica aqui abordada por mim, que é a minha opinião. E aí é a hora de você colocar a sua opinião aqui embaixo. Beleza? Tamo junto. Avaliação desse mercado. Se tiver mais alguma diferença, aí eu abordo em algum momento, né? Até a próxima. Valeu!